E André, mudando para o lado do Vini Moura aqui, que está pipocando no nosso chat, o Wesley, ele já está negociado ou não está negociado? Foi o principal jogador do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Krasnodar subiu a oferta, né? Começou com uma oferta de 8, passou de 9 já, de euros, né? Só que lembrando que o Inter tem 50% do jogador. Então, assim, o Internacional está precisando vender, né? O orçamento do Internacional para 2025 tem ali a obrigação de uma venda. Então, o Wesley é uma possibilidade de venda, apesar dele ter jogado muita bola, dele ter sido o artilheiro, um dos artilheiros do Brasileirão, né? Para mim foi um dos melhores jogadores mesmo, de fato, assim. Claro que tem o Alan Patrick, que é fora de série, tem os goleadores, mas para mim o Wesley foi o grande destaque. E o Inter topa vender. O Inter quer fazer negócio. É uma situação de aceitar de todas as partes, todas o montante ali de quem tem um pedaço do jogador, tem o Cruzeiro também na jogada, todo mundo se alinhar e aceitar a proposta. Mas a ideia, a tendência é que esse negócio saia, que o Wesley vá jogar na Rússia na próxima temporada. André, aproveitando que você está inteirado dos assuntos todos, claro, tem mais dois nomes aqui que causam calafrios no Vini Moura. Calafrios no Vini Moura. A negociação é bem difícil porque ele é muito caro, mas foi bola de prata no Campeonato Brasileiro, que é o Bernabei, que o Inter tem ele por empréstimo e precisa comprá-lo do time escocês. E o outro é o Vitão, que é um baita zagueiro, e toda a janela tem proposta para ele. O que você sabe dos dois, André? O Vitão é isso. O Vitão é procura de fora e aí vê se vale a pena vender ou não. Enquanto isso, o Inter, perdão, já está se movimentando também nessa questão de zagueiros. Teve uma Opa! sondagem, teve uma sondagem para um jogador que tá no futebol tá no West Ham, que é o futebol da Inglaterra. Ele foi comprado pelo São Paulo e agora está voltando para o Brasil, porque o West Ham topa emprestar com opção de compra. Esse zagueiro é o Luizão. Não sei se vocês lembram dele. É um zagueiro que foi revelado pelo São Paulo. Na época do Rogério Ceni, utilizado, só que ele não fechou com o São Paulo a renovação. E aí ele foi embora livre, ou praticamente livre, para o West Ham. Só que o ano passado ele teve muita dificuldade para jogar lá, para se adaptar, aquela coisa toda. E aí o West Ham topa emprestar para o futebol brasileiro, porque a família dele ele quer estar perto da família, ele vai ser pai agora, jovem pai, então ele gostaria de ter o filho aqui no Brasil. Então, vários clubes já estão sondando a situação do Luizão com o West Ham. E um deles, pelo que eu soube, foi o Internacional. O Internacional ligou para saber condições. Então, se de repente o Vitão pode ser uma bola de saída nessa janela, tem o Luizão ali que o Inter, que o presidente Barcelos já está se articulando, a diretoria, todos eles já estão se articulando para a reposição. E o Luizão é muito bom zagueiro. Ele é muito bom zagueiro, é um zagueiro técnico. Se for parar na Premier League, a princípio, até porque o pessoal da Premier League tem um sistema de scout muito rigoroso, é um cara que, teoricamente, né, tem vários atributos. Como o Vitão, quando chegou aqui, ninguém quase conhecia o Vitão. Eu conhecia porque eu tinha visto ele surgir no Palmeiras. Eu sabia que era um baita jogador, que não conseguiu jogar no Palmeiras, porque o Palmeiras tinha uma zaga maravilhosa e ganhava tudo, né? Então, de repente, pode ser assim. André, o Bernabei, tem mais time brasileiro atrás do Bernabei? Um Cruzeiro da vida? Naturalmente, porque é uma posição escassa, né, a lateral, né? Uma posição escassa Sim. de opções, assim, no mercado, né? E ele fez um baita de um Brasileirão, né? Ele fez um baita Brasileirão, mas, obviamente, quando você tem uma identificação, como ele se identificou com o Inter e como ele brilhou pelo Inter, uma mudança dentro do país vai muito do desejo do jogador. Então, assim, não adianta o Cruzeiro querer, ou o Vasco, ou o Flamengo. Tem que ver se o jogador topa fazer essa mudança, ou se o jogador quer voltar para o futebol europeu. E o que eu já escutei se tivesse uma proposta de futebol europeu, uma proposta grande para fora, seria um caminho para o Bernabéu. E não me deram a certeza se seria um caminho para o Bernabéu, de desejo do jogador trocar de time aqui no Brasil Uhum. pela ligação que ele criou no clube, no Internacional,
ele voltou a ter vitrine, ele voltou a ficar na vitrine, ele estava no futebol da Escócia, voltou a ter vitrine no Internacional. O Bernabé virou notícia na Argentina porque jogou bem no futebol brasileiro, no Brasileirão, pelo Internacional. Então é uma questão que o Inter vai ter que abrir o cofre, não tem jeito, vai ter que investir para contratar o jogador. E o Inter precisa fazer vendas para 2025 ter um elenco competitivo. Passa por Vitão, passa por Wesley ou outras propostas que chegarem, mas o Bernabé é um que o Inter não quer perder. O Vini, ele também defende isso aqui, André, há vários programas. Ele, olha, tem que pagar, o cara é caro, tem que pagar. Porque daqui a pouco tu é eliminado por um erro do René numa semifinal de Libertadores, aí custou caro também. Custa mais caro Custa ainda. mais caro. Mas o que eu queria perguntar para o André, que um nome começa a ventilar por aqui, é o zagueiro Caetano, do Corinthians. André, o Caetano revelado no Corinthians. Exato, e ele não tem recebido muito espaço por lá. O que a gente pode dizer dessa negociação ser palpável, esse negócio acontecer e o que dá para falar sobre o jogador em si, né? Por coincidência, eu tive gravando lá pro meu canal a estrutura do Corinthians, né? O CT, eu sempre gravo lá os CTs e tal. Aliás, preciso ir no Sul, né? Eu já estou negociando com o Inter e o Grêmio Inter aí pra... tá- Já o Inter- iniciei esses contatos. O Inter tá com um novinho em folha aqui, ô André. Eu tô aqui Pois pegando é, uma água esse eu preta quero- aqui, André, uma aguinha preta. Opa! Eu também tô com a minha aqui, ó. Aí, ó. O Barcelos já, quando eu entrevistei o Barcelos no meu programa no UOL, no Zona Mista, e eu falei para ele, ó, presidente, quero mostrar a estrutura do Inter, tal, não sei o quê. E ele falou, vamos na hora. Só que, lamentavelmente, depois tivemos essa tragédia Enchente. climática aí no Rio Grande do Sul, e aí, obviamente, a conversa não andou mais, mas agora, com tudo novo, né, com tudo reformado, né, o CT novo, obviamente eu quero fazer sim. Bom, dito isso, eu estava lá no Corinthians, que era o último dia de treinamentos, ia até a viagem, que foi aí o resultado expressivo, inclusive contra o Grêmio, e depois férias. E os jogadores que não vão ficar para 2025 estavam lá se despedindo. Entre eles, o Caetano. Então eu vi o Caetano lá no CT se despedindo dos companheiros, se despedindo da diretoria. E eu perguntei: já tem futuro? E aí a resposta foi: tem um monte de clube querendo, no Brasil e fora. É uma questão dele decidir com os representantes qual que é a melhor oferta. O Caetano é muito bom jogador. Ele é um jogador que, lamentavelmente, eu vou falar assim, lamentavelmente, ele teve uma fase ruim no momento em que o Corinthians estava muito mal. Então, aí o que acontece? Acabou meio que pagando Naufragou. o pato. Naufragou, falhou, aí o jogador fica, a tomada de decisão fica complicada quando o time está numa fase ruim, está brigando para não cair, tem questões políticas, os mais jovens sentem demais. E o Caetano foi um que sentiu. E aí, com essa mudança de treinadores, ele acabou perdendo espaço com o Ramon Dias. Então, com o Ramon Dias, ele não estava jogando. Por quê? Porque depois vieram Félix Torres, chegou o André Ramalho, já tinha o Kaká. Então, assim, o Caetano acabou perdendo espaço e aí até acabou sendo meio que blindado, porque ele ficou exposto mesmo com as falhas que teve no momento ruim do Corinthians. Mas ele é muito bom zagueiro. É um cara que, se respirar ares novos, consegue desabrochar. Me parece ser uma boa contratação, uma boa oportunidade de mercado esse jovem zagueiro aí.